Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Ulisses Araújo, professor da Universidade de São Paulo, e hoje eu vim trazer aqui algumas questões práticas de como trabalhar na sala de aula a pedagogia de projetos. A partir do que nós vamos estar trabalhando a pedagogia de projetos ou, no fundo, a aprendizagem baseada em problemas do projeto? A partir dos conceitos do Design Thinking e da cultura Maker. Dois campos de conhecimento que geralmente não estão relacionados com o campo de educação, mas que a gente vem trazendo já há cerca de 10 anos, impregnando os nossos projetos na sala de aula com esses conceitos, porque eles ajudam a transformar a cara da escola, a trabalhar com a criatividade, com a inovação e principalmente a autoria dos alunos do ponto de vista da prática docente, da prática de sala de aula. E aí a gente precisa entender rapidamente que quando eu falo de Design Thinking, eu estou falando que é um processo de criação de soluções para problemas enfrentados que considera as seguintes dimensões: do desejo, da viabilidade e da praticidade. Então, os projetos que eu vou mostrar para vocês aqui, daqui a pouco, eles estão basicamente centrados na busca de partir de identificar o desejo, a necessidade das pessoas, mas essas soluções têm que ter uma preocupação com a viabilidade do projeto e a praticidade. Como eu sempre costumo dizer nas minhas aulas e publicações, etc. Não adianta nada eu ter uma ideia muito boa que todo mundo quer, mas que ela não é viável porque ela custa R$1 milhão, ou ao mesmo tempo ela não é prática. Ela não dá para eu andar com ela ou colocar e implementar em qualquer local. Então, a gente precisa articular essas três coisas. Eu preciso identificar o desejo das pessoas, a necessidade delas ao criar uma solução para problemas locais, por exemplo, mas essa solução ela tem que ser viável e tem que ser prática ao mesmo tempo, senão ela não vai funcionar. E ao mesmo tempo, quando a gente busca soluções a partir de problemas, esse processo que é chamado um processo iterativo, ele começa em aprender a ouvir as pessoas, certo? Em vez de chegar lá já com a solução pronta para qualquer problema, eu quero primeiro ouvir a comunidade. Eu costumo brincar, por exemplo, eu tinha alunas que foram desenvolver um projeto dentro de uma comunidade e do lado da universidade, e a primeira coisa que elas fizeram foi o quê? Ir fazer as unhas no salão da comunidade, que é um lugar melhor para você ouvir sobre as questões locais do que ir lá na manicure, no salão daquela comunidade, conversando com as pessoas livremente. Então, primeiro vamos ouvir. Qual que é o problema aqui? Eles estavam estudando a água, da água aqui na comunidade. E aí, elas ouvindo as pessoas, na realidade local, elas começaram a criar soluções, para depois passar a testar, implementar essas ideias que elas estavam tendo. Então, esse é um processo que a gente ouve, cria, testa, implementa, volta a ouvir as pessoas novamente, se elas estão de acordo com aquele procedimento, com aquela ideia que eu tive, para depois criar, melhorar aquele processo e testar ele novamente. Por isso que é um processo iterativo. E é nisso que eu vou mostrar para vocês agora 2 exemplos de projeto passo a passo. Duram 15 semanas esse processo. É um semestre letivo. Isso aí já tem mais de 10 anos que a gente trabalha, nós já trabalhamos com mais de 6 mil professores nessa perspectiva. E eu vou trazer 2 aqui para mostrar para vocês um pouco o passo a passo das 15 semanas de projeto. Claro que isso aqui não é rígido, mas é baseado já nessa experiência de muitos anos e muita aplicação em muitas situações, onde a gente conseguiu identificar esse passo a passo, vamos dizer assim, que fica como referência para vocês que quiserem adentrar nesse tipo de desenvolvimento. Eu vou falar de um projeto que tem a ver com compostagem, está aqui o nome dos estudantes que fizeram isso, e vou falar também de um outro projeto que procurou fazer o diagnóstico da aplicação de revestimento ecológico de embalagens Tetra Pak para redução térmica em cômodos de uma residência de classe média-baixa na cidade de Barretos, em São Paulo. É um projeto que tinha como objetivo, por exemplo, melhorar a qualidade térmica em casas que tinham Eternit no telhado, certo? Em uma população de baixa renda. Mas vamos lá, como é que se dá esse processo? Nas suas 15 semanas. A gente começa a primeira etapa, que é essa do ouvir nas 3 primeiras semanas. A primeira coisa que eu presto para os meus alunos ou professores em serviço ou estudantes de licenciatura ou de pedagogia,
a gente vai fazer uma aproximação ao tema. Primeira aula a gente vai discutir, tá, qual que é o nosso tema? O tema aqui vai ser o uso da água, o tema aqui vai ser aprendizagem, melhorar a aprendizagem da matemática em sala, quer dizer, nós vamos definir um tema e aí vamos fazer uma discussão rápida sobre o que as pessoas já sabem sobre aquele tema. Não vão biblioteca no meio da aula, nada. Nós vamos, o que vocês já sabem sobre o tema? Recuperar o conhecimento que as pessoas, a noção que a pessoa já tem sobre aquilo. E a partir daí, o que eu convido esses alunos? Eu convido eles a ir no mundo real, tá? No caso, visitar uma sala de aula, ou então a gente convida eles para ir, por exemplo, nessa comunidade do lado da universidade, ou num parque, ou numa praça. Essa é a primeira etapa, mas eu falo abertamente para eles, não levem nada. Não leve prancheta, não leve, claro, pode levar o celular no bolso, mas não vai gravar, não vai fazer entrevista. Porque sempre que você tem um questionário, você já sabe o que você quer saber. E aqui você não sabe o que você quer saber. Você quer ouvir das pessoas aquilo que elas pensam, que elas sentem, captar o desejo e a necessidade das pessoas. Então isso é muito importante. A gente usa um termo que é o prosear, né? Lá em Goiás, em Minas, a gente fala de prosear com as pessoas. A gente vai conversar, vai ouvir, jogar a conversa fora. Deixar elas falarem livremente as necessidades, os desejos dela em relação ao tema que a gente está estudando. Na segunda semana elas vão voltar para a universidade, ou vão voltar para o local de trabalho delas e vão trazer o que elas ouviram. Certo? Eu uso muito o exemplo de uma turma minha que eles foram pegar, eles estavam estudando a inclusão e a exclusão dos moradores da Zona Leste de São Paulo. E aí eles pegaram o trem, 2 horas de trem entre Estação Brás e Calmon Viana, na Zona Leste, lá na cidade de São Paulo. E aí eles, com essa ideia da universidade, né, inclusão e exclusão, de repente eles voltam na segunda semana, que é exatamente aquilo que a gente está falando aqui, eles voltam, professor, as pessoas não se sentem excluídas. Tá, no meio da discussão, é meu papel enquanto professor trazer aquela discussão. Tá, mas o que é que incomoda aquelas pessoas? Vocês ficaram 2 horas conversando com elas, proseando com elas no trem, o que é que incomoda? Aí veio um aluno e falou, vocês estão vendo, isso não é pesquisa de opinião pública. Uma pessoa ouviu. Ah, teve uma pessoa que falou que o que incomoda é ficar 1 hora, 1h30 no trem sem ter o que fazer. Pimba, essa é a ideia, não é resultado de pesquisa de opinião pública. É uma ideia. Aí outra pessoa falou, outro aluno falou, eu também ouvi as pessoas reclamando que não tem o que fazer. Então, a partir daí, eles definiram o problema, o tema deles, o tema ainda, foi definido a partir dessa segunda aula. Aí eles voltam para o trem, eles voltam para essa situação para poder fazer o quê? Ouvir as pessoas agora, não só o desejo e a necessidade, mas já pensando o seguinte, tá, mas o que especificamente a gente pode fazer para melhorar essa situação aqui durante essa 1 hora, 1h30 que você passa dentro do trem? E aí começam a surgir ideias. Ah, precisa ter conector de celular, precisa ter uma rede Wi-Fi que funciona, precisa ter alguma coisa para ler. Quer dizer, começam a surgir ideias dos próprios usuários. Esse é o ouvir, é a escuta do mundo real. E aí volta para a universidade ou para a escola ou para a sala de aula e na terceira semana é que cada grupo, que nós estamos trabalhando em equipe, é que vai definir o seu problema. Certo? Então, a partir do quê? No mundo real. Aí o problema, nesse caso que eu estava dizendo, que eu vou mostrar outro para vocês agora aqui, no exemplo do trem, eu estava dizendo, o problema é como criar condições de trazer energia elétrica, carregadores, para dentro de um vagão de um trem. Eu dei essa ideia do processo, mas é a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, quando a gente foi, no caso dos 2 projetos que eu vou trazer para vocês agora, o desenvolvimento deles, com a telha de amianto. Tá? Então, aquelas casas que usam essa telha de amianto, as Eternites da vida, ou o nome que se dê de outras marcas que tem por aí, Brasilite, você tem várias marcas disso no mercado, que são essas telhas de amianto. A partir daí, como que eu posso melhorar o conforto térmico dessas casas? Então, esse é o problema que foi desenvolvido nesse grupo. E o outro grupo, por exemplo, desse que eu estava falando até da questão de água, a gente estava num momento de crise hídrica na cidade de São Paulo, e aí por isso que eu gosto de usar essa imagem aqui,
que ela mostra a complexidade ambiental quando se lida com água numa comunidade como essa. Nós estamos falando aqui de uma construção mal estruturada no meio de um rio poluído, que é o rio Tietê, e nós estamos vendo aqui vegetação, quer dizer, nós temos um quadro complexo na primeira visita, que termina, depois de todas as milhares de possibilidades de problemas aqui, o grupo termina definindo como tema do seu projeto a questão do despejo de resíduos em 9 casas ou 12 casas que ficavam na beira do rio Tietê e que jogavam o esgoto, porque era uma situação de invasão, não tinha saneamento, então eles jogavam o esgoto diretamente no rio. Então, esse é o problema que esse grupo, e por isso que trabalha em grupo, não trabalha individual, que eles resolveram a enfrentar. Definido o problema, a partir da terceira semana de aula, a gente começa a etapa da criação. E essa etapa de criação, de ouvir, de novo que isso se mistura, como eu falei, de forma iterativa, ela vai durar da 4ª até a 11ª semana. E tem um processo muito claro, quer dizer, de desenvolvimento de estudos e pesquisas. Aí os alunos vão estudar, eles vão pesquisar, eles vão ter ideias de como melhorar. É onde entra aí o papel das disciplinas do curso, entra o papel das aulas que eu estou dando de matemática, de ciências, de língua, todo mundo na escola dando a sua contribuição para que os alunos desenvolvam o conhecimento que é fundamental nessas aulas. Na semana 5, por exemplo, ele já tem que ter um primeiro protótipo, uma maquete, que pode ser um desenho, é uma coisa simples. Olha aqui, a gente vai fazer, vou mostrar alguns exemplos para vocês daqui a pouco, mas nós vamos fazer uma maquete desse jeito aqui. Por enquanto é só um desenho, mas na 5ª semana já tem que ter ideia, uma primeira ideia de protótipo de solução para o problema. E na semana seguinte a gente precisa finalizar esse protótipo, essa ideia, porque na semana 7 nós vamos apresentar coletivamente. Nós vamos pegar a nossa ideia, vamos submeter ela ao escrutínio de outros alunos, outros colegas, outros professores. Quando a gente trabalha com educação à distância, a gente muitas vezes convida pessoas que entram através do celular, no Skype, para ouvir a apresentação do projeto dos grupos e dar opinião externa, que ajude a ver, ou chama a gente da comunidade. O que você acha dessa ideia que nós estamos tendo aqui para resolver esse problema? Então, a 7ª semana ou 8ª no máximo, a gente tem que fazer essa interação de botar a nossa ideia à prova junto do que a gente chama de usuários para aquela solução. E aí, na semana 8, a gente refaz esse projeto, certo? A partir do que a gente ouviu das pessoas, vocês estão entendendo o que é esse processo iterativo? Tá, eu recriei o protótipo a partir do que eu ouvi das pessoas e vou voltar a campo para ouvir as pessoas novamente. Na semana 9, eu quero ouvir a opinião dos usuários quanto às melhorias a serem realizadas no protótipo. Aqui eu não estou mais interessado em pegar lá, como nas primeiras semanas, o que ele pensa, o que ele acha. Não, agora eu já tenho um protótipo, eu já tenho uma ideia de solução para aquele problema. Eu quero a ajuda dele, ouvi-lo, sobre como que eu vou melhorar essa solução, porque a solução já está encaminhada. E na semana 10, na semana 11, a gente está passando exatamente para redefinir o protótipo, melhorar e formular o protótipo final. Eu tenho até a 11ª semana de aula do semestre, que tem 15, 16 semanas, para poder reformular a partir de um protótipo inicial na semana 7, eu vou ouvindo, vou melhorando isso semana a semana, nos trabalhos em grupo, para finalmente na 11ª semana já ter uma ideia de um protótipo mais elaborado. O que a gente fez durante esse processo? A gente precisou fazer estudos. Esses alunos tiveram que utilizar matemática, tiveram que fazer pesquisas na internet para poder fazer o passo a passo. Vocês estão vendo nessa tela aqui o passo a passo que eles vão ter que fazer para desenvolver um determinado protótipo, custo, porque não se esqueça da viabilidade, da praticidade, tem que ver o custo disso. Então, nesse caso aqui, nós estamos falando lá do telhado. Então, eles resolveram que a solução que eles estão trabalhando é o quê? Criar uma manta térmica a partir de embalagens de Tetra Pak, de leite. Vocês estão vendo aqui um pouco do que eles fizeram. Descobriram que por dentro da embalagem de leite, por dentro é uma folha aluminada, de alumínio, né? Então, eles estão prototipando, criando essa ideia, aplicando
durante esse processo. Para isso tem que fazer o levantamento de custo, que não adianta nada custar R$500. Uma pessoa de uma casa de periferia não vai botar R$500 numa solução como essa. Então, eles têm que calcular o custo e ver como que desenvolve esse processo. No caso lá daquele problema de saneamento, esses alunos tiveram que estudar o quê? Doenças. É onde entra o conteúdo. Nós não estamos abrindo mão dos conteúdos científicos, disciplinares da escola. A biologia, a química, a física estão entrando aqui plenamente. Quais são as doenças que a falta de saneamento gera? O agente causador, a forma de contágio. Eu vou fazer um paralelo aqui. Vocês acham que eu, professor na área de educação, sei isso daqui? Claro que não. É onde eu, professor, aprendo com os meus alunos nesse tipo de processo. Porque eu sou mediador. Os alunos estão indo buscar informação e conhecimento que eu não conheço. E é essa hora que o professor aprende. Essa que é outra escola que a gente está falando, que muda a relação professor-aluno. Eles vão ter que identificar, por isso que estão trabalhando em grupo, os materiais que podem ser compostados e aquele que não pode ser compostado. Certo? Então, isso tudo está sendo trabalhado. Eles têm que identificar, e eu não sou professor de biologia, eu disse aqui, certo? A minha disciplina é resolução de problemas, que eu trabalho isso aqui com eles. Chama resolução de problemas. Eles têm que ver o processo de compostagem, quantos dias levam. Por exemplo, aqui 75 dias, em média, para ocorrer um processo de decomposição, que entra a fase de oxidação, fase de maturação. Claro que isso aqui você adapta, isso aqui é qualquer nível de ensino. Se é terceira série, quarta série, ensino médio ou ensino superior. E aí eles chegam lá, essa ideia do primeiro, na verdade é o segundo protótipo deles, que o primeiro eles fizeram a garrafa PET de Coca-Cola, que eles fizeram um negócio lá, mas aqui eles já fizeram um desenho, por exemplo, de um compostor. O que você põe ali, como é que você estrutura isso e como que depois de 75 dias, como é que vai estar o quê? Aquele adubo que vai sair desse processo. E eles têm que usar matemática também. Qual que é o tamanho? São 12 casas ou 9 casas. Qual que é a quantidade de dejetos que vão sair dessas casas? Fezes, inclusive, etc., que vão entrar aqui. Inclusive, eles descobriram, eu, por exemplo, não sabia, que para esse tipo o tipo de produto que vai sair aqui, orgânico que vai sair aqui, não pode ser utilizado em alimentação. Por quê? Porque está utilizando fezes que estão saindo dessas casas. Então, o produto ele vai ter que ser utilizado só para plantas artificiais e coisas assim. Então, de novo, eu, professor, estava aprendendo com os meus alunos. E qual que é o tamanho, a quantidade que vai sair de esgoto dessas casas que eles estão jogando fora e que vai entrar dentro dessa compostora coletiva? Qual que é o tamanho que ela tem que ter? 5 por 2 metros é o suficiente para 75 dias encher, esperar toda essa questão. E aí, finalmente, a gente entra na terceira etapa, que é na 12ª, 3ª, 4ª e 5ª aula, que é onde eles vão ter que o quê? Além de continuar estudando para melhorar esse produto, eles vão ter que testar, vão ter que ver se a coisa funciona e avaliar o processo implementado junto às pessoas. Então, por exemplo, aqui no caso da composteira, claro que não deu tempo em um semestre de construir uma composteira dentro da escola, certo? Mas eles fizeram uma maquete real. É isso aqui que eles colocaram um dia, ficou dentro da minha sala, porque eles identificaram que o problema do cheiro desse processo, eles identificaram nas pesquisas e estudos que se você coloca palha de cana ou determinados tipos de folha na parte superior, o cheiro não sai. Eu duvidei, não vão deixar na sua sala por uma semana esse nosso protótipo, já final, com um produto em decomposição, para o senhor ver. E ficou na minha sala durante uma semana isso aqui e realmente foi eficiente. Então, o que a gente conseguiu chegar nessas 15 semanas foi de um modelo de composteira que funciona para que eles pudessem entender todo esse processo junto das disciplinas que eles estão estudando na escola ou na universidade. E no fim, o outro processo, o outro produto que é o telhado com folhas com a PAC, e aí eles fizeram pesquisa, não é simplesmente, tivemos uma ideia legal, vamos colocar ali. Não, eles foram lá, do mesmo jeito que eles tinham que medir a quantidade de esgoto das casas, etc., esses alunos, fora dos muros escolares, mas pensando em soluções e aprendendo ciência junto, eles tiveram que medir a temperatura num cômodo. Se vocês olharem na primeira imagem aqui, vocês veem que do lado do cômodo que tem a manta
de Tetra Pak, do outro lado ficou o telhado normal. E eles mediram as duas situações. Como que é esse caso aqui? De manhã, de tarde, de noite, segunda, quarta, sexta, sábado. Como que é a temperatura dentro de cada um desses dois cômodos? Para poder chegar à conclusão se funciona ou não funciona a ideia que eles tiveram, o protótipo que eles tiveram. E eles identificaram que nitidamente tinha uma diferença de 2 graus aproximadamente entre o cômodo que tinha a manta aluminizada por cima e o cômodo que não tinha. Então, se tornou viável e é prático, que é barato. Então, é isso. Eu tentei mostrar para vocês aqui nessa aula um pouco desse processo durante 15 semanas, durante um semestre letivo, onde a gente consegue trabalhar de forma interdisciplinar, trabalhar de forma transversal, utilizando metodologias ativas de aprendizagem, que no caso aqui é o Design Thinking, a cultura maker, a aprendizagem baseada em problemas por projetos, o professor mediando esse processo a partir de problemas que os alunos identificaram no mundo real, na sua comunidade, problema que afeta a vida das pessoas, que portanto tem uma necessidade de solução, e aí eles conseguiram desenvolver soluções. O que nós estamos querendo aqui não é a solução em si no papel da educação, nós estamos querendo criar mentalidade de pessoas que, em vez de reclamar só da vida, que elas aprendam o quê? Eu vou aprender a identificar o problema e buscar soluções para esse problema. Esse problema pode ser o problema da cantina da escola. Às vezes eu fico chocado, eu vou em muitas escolas que por uma questão boba, fica lá aquela fila, os meninos têm 15, 20 minutos de intervalo, eles ficam 10 a 15 minutos na fila para comprar um salgado. Se usasse um processo como este de prototipação, ia vender ficha antes, as pessoas iam pegar e anotar numa caderneta, ou usar um aplicativo. Quer dizer, você tem um problema real, as pessoas não se incomodam com aquilo, e quando você desenvolve essa mentalidade entre alunos e professores, as pessoas descobrem que elas podem melhorar o cotidiano da sua vida. Então, o que a gente quer com isso é desenvolver a capacidade de criatividade, de invenção das pessoas, visando o quê? Melhorar a qualidade de vida e de relações entre as pessoas. Esse foi o objetivo dessa aula. Espero que tenha clareado bastante os processos de prototipação, que a gente chama, como é que ele ocorre no transcorrer de um semestre, mas que pode ser reduzido para 8 semanas, por exemplo, só a gente apressar um pouco esse processo. Claro, quanto mais tempo eu tiver disponível, melhor profundidade eu vou ter nos trabalhos que eu estou realizando. É isso. Por hoje, um abraço a todos e a todas e muito obrigado pela atenção.